E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga que será refeita hoje definitivamente para poder realmente fazer jus à qualidade dos games em questão é a saga Assassin's Creed, um dos jogos mais brilhantes criados até hoje no mundo dos games. Além de trazer a história acompanhada da análise, vem também algumas informações nerds extras que não pode faltar, né? Então vamos ao nosso ritual padrão, pausa o vídeo, deixa ele carregando, enquanto você fecha os sites de entretenimento adulto que vocês estão acessando nesse exato momento psicoticamente. Vai lá, lava essa mão, prepara um lanche reforçado, se acomoda, fica confortável, presta muita atenção para vocês poderem entender tudinho, beleza, né? Vem contigo. Assassin's Creed é um game em terceira pessoa de ação e aventura com elementos stealth, desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, abordando acontecimentos históricos, conspirações e religião de uma maneira absolutamente brilhante. O primeiro game da saga foi lançado em novembro de 2007, sendo um jogo exclusivamente single player e disponível para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E qual era o enredo? O jogo se passa em duas épocas diferentes, então acompanhamos ambas as histórias. Uma delas se passa em setembro de 2012, onde um bartender chamado Desmond foi sequestrado ao sair de seu trabalho por uma poderosíssima organização chamada de Abstergo e é mantido em cativeiro por eles. Esse cativeiro é basicamente um laboratório secreto, onde Desmond tem contato com apenas duas pessoas, o cientista babacão Warren Vides e sua assistente, a gostosinha da Lucy Stillman. E por que eles pegaram o Desmond, Zangado? Então, a Abstergo possui um projeto chamado de Animus, e o que é isso? Antes de explicar, vocês já ouviram aquela expressão, nossa, tive um déjà vu agora? Déjà vu é aquela sensação que a gente tem de que já aconteceu o que você está vivendo naquele exato momento. Se você está conversando com o seu amigo, por exemplo, sei lá, e de repente ele cai de cara no chão. Você dá risada da desgraça alheia, normal, mas você tem uma sensação do que o animal do seu amigo já havia caído antes de cara na sua frente. Daquela mesma forma. A ciência explica que às vezes nossa memória falha e confunde uma memória antiga com a nova. No filme Matrix, dizem que quando isso acontecia era um erro da Matrix. Em Assassin's Creed diz que nós carregamos a memória dos nossos antepassados em nosso DNA. Então essas experiências semelhantes vividas que sentimos realmente aconteceram, mas não agora no nosso tempo, mas sim com nossos ancestrais. Filosófico, né, Zangado? O trem é inteligente. Mas não distrai não, jovens, senão vocês vão perder o raciocínio. Continua. O projeto Animus tem o papel de escanear a memória da pessoa em questão e buscar dados sobre seus antepassados. E o grande lance é que para escanear com precisão, o indivíduo deve vivenciar os acontecimentos da época para se obter a sincronia completa e o sucesso na obtenção dessas informações. A escolha do Desmond obviamente não foi aleatória. Ele é descendente de uma linhagem de assassinos lendários. No início, o idiota lá do Dr. Warren é bem restrito a contar os reais motivos da escolha de Desmond e o que eles querem com essas informações. Desmond vai descobrindo a verdade aos poucos, com a gostosinha da Lucy e um computador que fica próximo à máquina Animus, onde você pode acessar e ver alguns e-mails. Desmond, por livre e espontânea pressão, aceita participar do projeto, acreditando que se Abstergo conseguisse o que queria, ele acabaria sendo libertado. Ingênuo, garoto. Então Desmond é o protagonista do game, porém o gameplay com ele é bem restrito. Você anda, conversa, interage com aquele PC dos e-mails e a máquina Animus descobre os reais motivos e acabou. A verdadeira jogatina vem com o antepassado de Desmond, Altair Labin Lahad. Era membro da Ordem dos Assassinos e viveu na época da Terceira Cruzada na Terra Santa. Tio Zangado vai ensinar história pra vocês agora. Pega o caderno e anota, que vai cair na prova. Como eu disse no início do vídeo, Assassins aborda acontecimentos históricos. Essa seita de assassinos foi fundada no século XI por Hassan ibn Sabah, que tinha o objetivo de difundir uma nova corrente de ismaelismo, doutrina religiosa xiita. Essa seita cresceu muito, fazendo os cristãos temerem, porque os membros dessa seita eram extremamente fiéis e morreriam
iriam sem pensar duas vezes por ela. Os assassinos usavam roupas brancas, cordões vermelhos na cintura e lâminas escondidas em seus punhos. Andavam em grupos de até 3 pessoas para não chamarem tanta atenção, se misturavam entre mendigos e pessoas comuns enquanto se aproximavam de suas vítimas, obtinham informações ouvindo conversas nas ruas, intimidando outras pessoas, se aproximavam da vítima em meio à multidão e quando o sinal era dado, a vítima era furada por diversas vezes e em meio a gritos do povo eles desapareciam. Para quem jogou Assassin's Creed sabe que eu acabei de descrever o game. Pois então, a forma de agir no jogo é puramente baseado na história. Claro, com exceção de algumas coisas exageradas, né? E outra coisa, quando eu disse cristãos, eu me referi aos templários, que são rivais da Ordem dos Assassinos. Os templários obedecem ao papado e são o exército de Cristo. Altair era um jovem assassino de um talento invejável, e seu grandioso destaque fez ele perder a humildade. O sucesso subiu a cabeça, as mina pira, os brode inveja, é nozes, né? Isso acabou dando em merda. Altair tinha recebido uma missão com 2 irmãos da Ordem, mas seu ego falou mais alto e ele quis agir da maneira que ele achava melhor e não seguiu o plano elaborado. Com isso, ele acabou quebrando as 3 regras principais da Ordem dos Assassinos. Primeiro, nunca mate uma pessoa inocente. Segundo, seja discreto. E terceiro, não fode com a fraternidade, carai. Além dele quebrar essas 3 regras, um dos seus irmãos ainda morre no processo. Altair se torna um assassino desonrado e é rebaixado à menor patente da Ordem e foi ridicularizado e desprezado por seus irmãos. O líder da Ordem, Al-Mualim, chamou Altair e lhe ofereceu uma oportunidade de redenção. Essa missão ele deveria executar sozinho e não contar a ninguém. Ele deveria matar 9 homens e recolher fragmentos do Éden e entregá-los ao seu mestre. E assim se inicia o game. O enredo do jogo é fantabuloso, para mim possui o melhor enredo de toda a saga, jamais diminuindo a qualidade dos demais games, que também são incríveis. Para tentar ser mais prático no vídeo, eu já adotei esse sistema em outros vídeos de saga e trilogias, eu vou comentar alguns detalhes técnicos do jogo que já abordam todos os demais, não sendo necessário eu ficar repetindo toda vez que eu vou falar. Assassin's 1 era assim, Assassin's 2 era assim. Então vamos lá. Em todos os Assassins, nós vamos contar com a presença de personagens históricos. Alguns deles vão aparecer brevemente, outros vão interagir muito no decorrer do game. Por exemplo, em Assassin's 1 nós temos a presença de Ricardo Coração de Leão, um dos líderes da Terceira Cruzada sendo idolatrado como herói. Em Assassin's 2 nós encontramos Leonardo da Vinci, um dos, se não o maior gênio que já pisou na face da Terra. O cara era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E nenhuma dessas profissões ele era mais ou menos, cara. Tudo ele era o fucking boss. Em Assassin's 3 nós temos Benjamin Franklin, outro mito da humanidade, entre vários outros. Todos os games também possuem side missions, que são aquelas missões paralelas, opcionais. Claro que no primeiro game elas são bem mais restritas, eu vou falar sobre elas obviamente daqui a pouco. O tempo de jogatina do game sempre fica na casa de 10 a 20 horas de gameplay, dependendo da forma que você for jogar, fazendo as missões principais, faz uma sidezinha e tal. Para quem busca o 100% vai ultrapassar a casa das 20 horas de jogatina fácil. A direção de arte dos jogos é uma das mais perfeccionistas do mundo dos jogos. A ambientação de cada game é digna de prêmio. Cada cidade retratada, a arquitetura, monumentos históricos, as vestimentas dos cidadãos, é tudo fantástico. A riqueza de detalhes só aumenta jogo após jogo. Eu li alguns comentários de pessoas que criticavam a beleza das cidades do terceiro jogo, que não eram tão bonitas quanto as demais. Jovens, é uma questão de estética, porque as cidades são exatamente idênticas às da época. Se é bonito ou não é bonito, não interessa. O que importa é que é fiel e retrata a realidade da época. A trilha sonora de todos os jogos é muito envolvente, mesmo ela não sendo tão presente no game, tocando mais em momentos de ação e reveladores para dar aquele impacto, né? O gráfico de todos os jogos são lindos. O primeiro game é o único que possui um motor gráfico diferente. Quando o segundo motor foi lançado para o segundo jogo, e para os demais também que acompanharam esse motor apenas dando aqueles upgrades básicos, né? O único que apresentou um grande número de problemas, por incrível que pareça, foi o terceiro jogo. O Assassin's Creed 3 possui muitos bugs gráficos e eles são muito frequentes. A gente vê objetos flutuantes, pessoas surgindo e desaparecendo,
Mas não julguem ainda o game não, espera chegar a análise. O que de fato melhorou imensamente a cada jogo são os níveis de detalhes dos objetos, itens e personagens. As expressões faciais então nem se fala. O problema é que a cada jogo a cara do Desmond muda e mais horrível ele fica. Desmond foi feito baseado no modelo Francisco Randez, mas no Assassin's 3 ele tá mais parecido com Ben Stiller, mano. A dublagem dos jogos também é levado muito a sério, mesmo dos personagens secundários. Eu sei que eles colocam todo mundo falando inglês e só acrescentam um sotaque, eu sei. Mas eu digo isso nas vozes que combinam perfeitamente. O dublador de Desmond é Nolan North. Eu já falei sobre ele em muitos outros vídeos. O cara é mito da dublagem. Além do Desmond, ele faz a voz do Drake, do Uncharted, Deadpool em desenhos e games que ele aparece, Pinguim em Batman City, além de Transformers, Tartarugas Ninja, Star Wars, Portal. A lista de jogos e animações que esse cara já dublou, já participou é quilométrica. A movimentação do jogo é bem realista e a cada game ela é ampliada com mais movimentos a serem executados de ação e de combate. A física do jogo é falsa, a tolerância à queda é muito alta e quando você anda de cavalo, ele é capaz de saltar obstáculos sem pegar distância alguma, fica até meio artificial o salto dos cavalos. O carisma dos protagonistas é impressionante, eu vou deixar pra falar do Ezio e do Connor quando for chegar no Assassin's 2 e 3. E os vilões também conseguem conquistar a sua raiva e a sua antipatia muito facilmente, você fica com muita vontade de matar aqueles desgraçados. Em todos os jogos, sem exceção, possuem loadings e alguns deles são bem demorados. Existe também o Eagle Vision, que funciona como um instinto de assassino para localizar o paradeiro de sua vítima em meio a uma multidão. Quando nós entramos em conflito e chamamos a atenção, uma confusão começa. As pessoas começam a correr de um lado para o outro, gritando, e os inimigos vão começar a aparecer. Você pode correr e se esconder em montes de feno, por exemplo, por alguns segundos que o alarme passa. Se algum inimigo vê você entrando no esconderijo, não adianta. O engraçado e que nunca mudou é que os inimigos desistem muito fácil, cara. Você mata, tipo, 10 caras, faz 10 corpos assim, empilha. E aí você esconde por 10 segundos, por exemplo, e os inimigos simplesmente ignoram, tipo, eles vão pular os cadáveres ali, tipo, ah, foda-se, o cara matou 10 pessoas, mas ele sumiu, não tem como achar, já era, adeus. A partir do segundo game, eles inseriram o nível de procurado, para tentar complicar um pouquinho esse fator. Mas mesmo assim, cara, é muito fácil de se livrar do nível de procurado. Eu vou argumentar sobre isso quando eu falar de Assassin's Creed 2. Os controles dos jogos são simples de serem executados, porém, a resposta aos comandos sempre foi frustrante. A cada game eles foram suavizando os problemas, mas eles nunca deixaram de existir. Eu também já comentei sobre isso em outros jogos. Sabe aqueles personagens que são capazes de realizar movimentos excepcionais, mas para movimentos simples eles só fazem cagada? É bem por aí. Você é capaz de saltar de telhado em telhado com a maior facilidade do mundo, e às vezes você está simplesmente correndo ou andando rápido e o personagem vai querendo trepar em tudo quanto é negócio, no bom sentido, tá? Irritando quem está jogando. E quando você executa saltos de um lado para o outro quando você está pendurado, às vezes a câmera muda e você se embanana todo para o lado correto de saltar. O personagem acaba respondendo errado ao comando que você deu. Lembrando que a cada game isso foi suavizado e melhorado, e Assassin's Creed 3 é de longe o que tem a melhor jogabilidade. Em todos os jogos, o mapa do jogo é inicialmente bloqueado em algumas partes, e se você tentar atravessar, vai aparecer um alerta de falta de sincronia e vai dar game over se você forçar. O jogo alega que caso você vá por ali, você está mudando a história do que aconteceu. Depois de um tempo, essa zona bloqueada por falta de sincronia será liberada. E além disso, o mapa aparece em preto e é necessário você subir nos pontos mais altos das cidades e de lá observar, fazendo assim o personagem decorar tudo ao seu redor, clareando aquela parte do mapa. E para descer, você executa o mergulho, como se fosse um salto de águia para baixo, caindo em um lugar seguro. Quando você dá o primeiro salto no jogo, é o momento mais inesquecível, porque você não sabe que você é capaz de fazer isso. Quando Altair dá o primeiro salto, cara, você paga muito pau pra essa cena. E a última semelhança entre os jogos é a facilidade. Assassin's Creed é um game muito fácil. Dificilmente você vai se topar com algumas missões obrigatórias de stealth, onde você tem que passar sem ser visto. O game é muito tolerante a isso. Fica muito por conta do capricho do jogador em não ser visto para obter a sincronização completa da missão. Quem quiser tocar o puteiro, mano, pode, e mesmo nas missões stealth os soldados são cegos e burros, então quem acaba tocando o puteiro tem é preguiça ou não curte ser silencioso. No modo batalha, o personagem é forte demais, você é capaz de matar dezenas de soldados sozinho sem nem suar.
Agora voltando a falar exclusivamente de Assassin's 1, o que se pode fazer no jogo, Zangado? Ok, o jogo se passa em 4 cidades: Jerusalém, Acre, não é o Acre daqui, Damasco e Masyaf, a fortaleza dos assassinos. Altair é capaz de andar, correr, pular, escalar, fazer movimentos de parkour, andar de cavalo, descer a porrada, atacar com espada e com a lâmina escondida em seu punho. Uma curiosidade, alguns de vocês perceberam que em uma das mãos de Altair falta um dedo. Haviam teorias sobre essa ausência de dedo. Algumas teorias diziam que se tratava de um ritual para entrar na Ordem dos Assassinos. Outros diziam que um assassino deve ser fiel apenas à Ordem e um amor em sua vida iria atrapalhar o seu propósito. A realidade é o seguinte, realmente é um ritual da Ordem, porém ela tem um propósito. A lâmina escondida no punho do assassino deve passar livre por aquele espaço, então ele corta o dedo para poder deixar esse espaço. Uma coisa que Altair não é capaz de fazer, que chega a ser até engraçado, ele não é capaz de nadar. Isso aí, quando Altair cai na água, ele morre. É igual o tio aqui, eu também sou uma bigorna se cair na água. Eu não sei nadar, eu me identifico com Altair quanto a isso. Que merda, né? Mas enfim. E o jogo funciona mais ou menos assim. Você vai até o castelo da Ordem, recebe o paradeiro do seu alvo, pega o seu cavalo, vai até a cidade. Algumas cidades têm os portões abertos, outras você deve descobrir como entrar nelas. Altair só é capaz de se misturar com os monges para passar despercebido. Entrando na cidade, você vai ouvir conversas para obter informações, roubar objetos para indicar outra missão, escalar as torres para visualizar o mapa, bater em alguém para obter alguma informação, assassinar alguém, recolher bandeiras. Essas missões de bandeira funcionam como aquelas missões chatas para fazer no tempo, sem sair coletando bandeira antes que o tempo zere. Eu acho uma porcaria essas missões. E tem também as missões de eliminar os templários da cidade. Quando você foge dos inimigos e começa a escalar alguns locais, eles arremessam pedras para tentar te derrubar. O jogo é bastante extenso, a variedade de coisas a se fazer é bem pequena. Então caso você se esforce para tentar fazer 100%, as chances de você enjoar do jogo são altas. Algumas pessoas infelizmente começaram a jogar Assassin's Creed a partir do 2. E a superioridade do segundo game é tão grande que quando alguém joga o 2 e daí vai jogar o 1, diz que o 1 é podre, que o 1 é uma bosta. Não é, cara, meu pênis de tênis. O 1 é um ótimo jogo, porém ele é muito inferior à sua sequência. Então as pessoas acabam reclamando das suas limitações. Eu só reconheço que o jogo tende a ficar enjoativo, isso é fato. A minha solução é que ignore as missões paralelas e feche a porra do jogo. Outro fator que pode até incomodar são as gigantescas cutscenes, onde você não pode pular. Os diálogos são enormes. Eu sei que os fãs de Assassins querem saber da história, mas tem gente que não sabe inglês e fica vegetando enquanto aquela cutscene nunca acaba. Assassin's 1 possui um bug muito engraçado. Quando você corria de um inimigo e escalava um lugar onde ele não dava conta, o inimigo ficava pressionado na parede, cara, com as mãos assim, tipo, tremendo e gemendo. Parecia que tinha um glory hole ali naquela porra, é muito ridículo. Assassin's Creed 1 vendeu 2,5 milhões de cópias em apenas 2 meses de lançamento e sendo um game estreante. E teve média de 8.2 nas reviews mundiais. As pessoas diziam que era uma mistura de Hitman com Prince of Persia e não deixa de ser uma verdade. Porém, a história que o game foi baseado demonstra de onde veio sua real inspiração, certo? Então vamos lá para os próximos jogos, lembrando que eu não vou ter que repetir todos aqueles aspectos, certo? Assim vai ficar bem mais objetivo. Então, bora lá. Em 2008 foi lançado Assassin's Creed Altair's Chronicles. É um game spin-off, vocês já sabem como os spin-offs aparecem no vídeo de saga, são apenas citados por cima, sem maiores detalhes, até porque a história deles não acrescenta na saga. O game foi desenvolvido pela Gameloft e distribuído pela Ubisoft. Esse jogo foi lançado para iPhone, Nintendo DS e Android. O jogo mostra mais acontecimentos na vida de Altair, sem a participação de Desmond, se passando em Jerusalém, Acre, Damasco e 2 novas cidades, Tiro e Alepo, demonstrando assim o início de Altair como um assassino da Ordem. É um game plataforma com alguns elementos hack and slash. Teve média 6 nas reviews mundiais e é de certa forma interessante, nada mais do que isso. Em 2009 foi lançado Assassin's Creed Bloodlines, outro game spin-off desenvolvido e publicado pela Ubisoft. Antes ele era exclusivo para PlayStation Portátil, mas agora tem para PS Vita também. Ah, zangado, eu achava que o Bloodline não era spin-off. Eu também.
Porém, eu me enganei. O jogo se passa após Assassin's 1. Altair saiu da Terra Santa e foi para a ilha de Cyprus com a intenção de matar os últimos templários remanescentes. No jogo, Altair conhece Maria, uma templária, e Altair poupa a vida dela. Mulher bonita, sabe como é foda, é a perdição de qualquer homem. E rola aquele romance, meio Romeu e Julieta, amor proibido e tal. Uma pequena parte da história foi aproveitada, mas ainda assim, sua maior parte é spin-off. Diferente do Altair's Chronicles, Bloodline tenta ser ao máximo parecido com Assassin's 1, porém tudo cheio de limitações por se tratar de um portátil. O jogo teve média de 6,3 nas reviews mundiais. Eu achei até uma nota baixa, porque eu considero um game meio que obrigatório para quem tem PSP. Mas enfim. To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, Brav! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Ainda em 2009 foi lançado Assassin's Creed 2 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, esse que é considerado por muitos o melhor de todos os games da saga, pelo menos isso antes, né? Agora com o lançamento do terceiro jogo, algumas pessoas já mudaram de opinião, mas vamos seguindo. Qual é o enredo agora, Zangado? Eu vou tentar explicar sem spoiler demais, porque infelizmente alguns spoilerzinhos eu vou ter que soltar. Mas relaxa que nada que comprometa, eu não vou entregar o ouro também, não precisa pular o vídeo e tal, relaxa. Bom, Desmond obviamente não morreu nas mãos da Abstergo, ele escapou com a ajuda da gostosinha da Lucy. Na verdade, a Abstergo era uma organização de templários.
e a Lucy estava ao lado da Ordem dos Assassinos, e sua missão era tirar Desmond de lá. Com ela surgem dois novos personagens também pertencentes à Ordem. A tesudinha da Rebecca Crane, que costumava ser uma amante de esportes radicais até levar uma flechada no joelho e acabou se tornando uma hacker em computadores. Ela é muito louca. Às vezes no diálogo que você tem com ela, ela revela um pouco sobre sua vida, sobre seu passado, que ela sente falta do seu cachorro, de um ex-namorado, da uma ex-namorada. Namorada, Zangado? É, mesmo, uai. E o outro é o Chatonildo do Chão. Quando ele tinha 15 anos, ele era viciado em computador e resolveu investigar sobre a corporação Abstergo. Ele era tão inteligente, tão foda em computadores, que acabou descobrindo vários segredos da organização, e seu nome de hacker era Guy Fawkes, da HQ ou do filme V de Vingança. Ah, Zangado, você gosta desse filme? Imagina, só um pouquinho, quase nada. Caso alguém seja um criminoso e não tenha lido ou assistido o filme, eu coloquei na descrição do vídeo o link para assistirem o filme. Assistam, por favor. Agindo secretamente como Guy Fawkes, ele começa a espalhar a palavra, revelar as teorias de conspirações sobre a Abstergo. Rebecca disse para ele se manter afastado dessas coisas, mas ele insiste e acaba sendo capturado pela Abstergo, mas antes que algo de mais grave aconteça com ele, ele consegue escapar. Rebecca enxergou em Shaw um grande potencial, apesar da sua enorme chatice, e ele também se tornou um membro da Ordem. A Ordem tem pouquíssimas chances de impedir os planos da Abstergo em obter os fragmentos do Éden, e Desmond agora decide se unir a eles. Lucy e seus companheiros desenvolveram um novo Animus, batizado de Animus 2.0, onde Desmond deveria entrar novamente na pele de outro antepassado seu para encontrar os últimos fragmentos e mais respostas sobre o Éden. Dessa vez o novo personagem se chama Ezio Auditore. Ele viveu 300 anos após o primeiro jogo em Florença, na Itália, no século XVI, no período da Renascença. Ezio era um jovem nobre, comedor, porradeiro, possuía vários amigos e várias mulheres. Um belo dia, a família de Desmond é acusada de conspiração por trair Florença, e seu pai e irmãos são executados em praça pública, restando apenas sua irmã e mãe. Ezio busca refúgio no vilarejo de sua família, onde ele descobre que seu pai era da Ordem dos Assassinos e quem os mandou matar era pertencente aos Templários. Ezio encontra o seu tio Mario, tem até uma piada quando esse tio aparece, que ele diz "It's me, Mario", fazendo referência, lógico, ao Super Mario. Seu tio explica a real situação a Ezio, que entra em meio a essa guerra de irmandade, de Templários, com o intuito inicial de vingança apenas. Com o tempo, isso vai mudar. Ezio é totalmente diferente de Altair. Altair é frio, teoricamente falando, é o assassino perfeito, extremamente determinado e competente. Ezio é emotivo, é engraçado, é galanteador, tem seus momentos de fúria, e por ele ser menos soldado e mais humano, ele acabou conquistando mais fãs do que Altair. Ambos são personagens fantásticos, isso não tem como discutir. Agora vamos entender as inovações que Assassin's 2 apresentava. Não são poucas. Esse jogo deixou Assassin's 1 muito para trás. A evolução foi muito alta. Primeiro, Ezio é capaz de nadar. Quando Ezio está escalando, ele é capaz de puxar um soldado para uma queda. Ezio é capaz de comprar novas armas, além de fazer upgrades nelas também. Durante os combates, além dos novos movimentos, Ezio pode desarmar seus oponentes e usar as suas armas contra eles mesmos. Ele pode carregar os cadáveres e esconder, além de verificar os corpos caídos no chão atrás de itens e dinheiro. Ele pode customizar sua roupa com cores diferentes, apesar de eu nunca ter mexido nisso. Eu sempre deixei branco porque eu sou tradicional. Né? Ezio é capaz de arremessar a faca, fazendo assim uma morte silenciosa. Caso ele mate alguém silenciosamente perto de um banco de praça, ele posiciona o corpo do cadáver nesse banco, o mantendo sentado. Ezio pode se misturar em meio à multidão, diferente de Altair, que era apenas os monges. Você pode criar várias distrações diferentes, arremessar dinheiro no chão, criando tumulto das pessoas para poder pegar. Usar bomba de fumaça ao estilo Batman. Você pode contratar ladrões e mandá-los roubar os guardas. Enquanto eles os perseguem, você passa despercebido. Você pode contratar prostitutas. Opa, Zangado. Aí sim, não. Infelizmente não. Você as manda distrair os guardas, ou andar em meio a elas você fica neutro, porque simplesmente ninguém vai olhar pra você. Você também pode contratar mercenários que vão descer a porrada nos guardas enquanto você passa.
Caso você tenha feridas leves no jogo, elas se curam automaticamente. Se elas forem graves, você deve usar medicamento adequado, onde você pode encontrar ou comprar dos médicos espalhados nas cidades. Alguns de vocês sempre tiveram curiosidade de saber por que os médicos usam aquele tipo de roupa e máscara. Vocês acham que eu não vou explicar, né? É claro que eu vou. O tio não deixa passar nada, jovens. Nada. No século XIV ocorreu a peste negra, matando quase 100 milhões de pessoas. Para se proteger dessa doença, os médicos usavam uma longa capa preta coberta com uma camada de cera, acompanhada de uma máscara. Dentro dessa máscara haviam pétalas de rosa ou ervas, para que o médico respirasse um ar puro, entre aspas. Como eles não sabiam ainda a transmissão da peste, eles acreditavam que uma das possibilidades seria um mau cheiro. A máscara também possuía olhos de vidro, porque a outra possibilidade de infecção seria através do contato visual com alguém doente. Foi acrescentado economia no game, como vocês perceberam. Você pode comprar e vender itens, e no vilarejo de Ezio ele pode aprimorar a cidade gerando renda, além de aprimorar pontos de comércio das demais cidades, ganhando desconto nas compras e gerando ainda mais renda. A cada 20 minutos essa renda seria depositada no banco, e Ezio pode sacar o dinheiro para fazer mais investimentos e comprar itens e upgrades. Ezio pode comprar um mapa da cidade que ele está, obras de artes, várias armas e armaduras que serão todas posicionadas como decoração na sua casa no vilarejo. O jogo ganhou cutscenes interativas, onde você deve apertar o botão no momento certo, e como eu já havia comentado, o jogo acrescentou um nível de procurado. Quando você faz algo suspeito e escapa, você fica sendo caçado pela cidade, seu retrato falado fica espalhado por toda ela. E basta você remover alguns desses cartazes para o seu nível de procurado abaixar ou zerar. Você também pode subornar oradores da cidade para dizer que você é inocente. E caso o seu nível de procurado esteja muito alto, onde você não é capaz de andar na cidade sem ser reconhecido, o melhor é você matar um soldado em alta patente que caminha pela cidade gritando o seu nome, que o índice de procurado praticamente zera. Uma das observações que eu tinha feito no vídeo da saga anterior é que alguns cartazes de procurado ficam posicionados em lugares altos, onde não havia ninguém para olhar. Alguns inscritos defenderam essa ideia dizendo que, Zangado, eles estão no alto para que os soldados dos telhados possam enxergar. Eu acho que não, hein, jovens? Tanto que em Assassin's Creed 3 isso foi corrigido. Ainda há soldados em telhados, e mesmo assim os cartazes estão apenas no chão agora, onde as pessoas da cidade podem olhar. Ezio não precisou cortar o dedo para utilizar a lâmina no pulso. Seu brother, Leonardo da Vinci, deu um upgrade fodástico, e por diversas vezes nós vamos experimentar algumas criações de Leonardo, incluindo a Asa Delta, que é massa demais. Leonardo tem uma enorme participação no game. Trazendo codecs secretos para ele, ele é capaz de decifrar e fazer melhorias em armas e equipamentos para Ezio. O dia agora passa a missões que você faz de dia, outras noturnas. Durante as escaladas, Ezio pode executar um salto de um local que ele está apoiado até outro que está um pouquinho mais distante. Ele pega um impulso e salta, ainda pendurado. Nas missões paralelas nós temos de novidade as missões de assassinato e de corrida. E as missões principais não são lineares como as do primeiro jogo. Nós podemos começar o jogo tendo que roubar um item de alguém, em seguida escoltar outra pessoa e fechar com um assassinato. Há uma variedade muito maior. Enquanto o primeiro jogo se estendia com apenas 5 tipos de missões, Assassin's Creed 2 tem mais de 10. Fazendo o jogo demorar muito mais para ficar enjoativo. O game teve 2 DLCs. A primeira delas foi chamada de A Batalha de Forli, onde Ezio novamente encontra Catarina Sforza, que tinha pintado um clima entre eles no jogo, mas não tinha rolado nada. Ela havia contratado os irmãos Orsi para matar seu marido broxe e violento. Porém, eles acabaram sequestrando seus filhos. Ezio aparece para salvar a pátria e dá uma comidinha em Catarina. O jogo também inclui uma das engenhocas voadoras de Da Vinci para você controlar. A segunda DLC se chama A Fogueira das Vaidades, que mostra o acontecimento histórico da queimada de objetos pecaminosos de Florença, que teria sido um plano de Ezio para atrair sua vítima. Essas 2 DLCs foram desenvolvidas inicialmente junto com o game principal, mas acharam que o game ia ficar extenso demais e eles separaram e venderam em forma de DLC. O jogo teve média de 9 nas reviews mundiais e vendeu mais de 6 milhões de unidades, jogando Assassin's Creed no Hall da Fama dos games e triplicando seus números de fãs pelo mundo inteiro. Ainda em 2009 foi lançado outro game spin-off, Assassin's Creed Discovery, para Nintendo DS e iPhone. O jogo se passa 15 anos após Assassin's 2, Ezio viaja para a Espanha para libertar seus irmãos da Ordem que foram capturados e serão executados como pretexto da Inquisição Espanhola. O jogo é 2,5D, quando o game é visto de lado, mas os personagens são em 3D, e obviamente ele é bastante simples e teve média de 7 nas reviews mundiais.
Frau de Thorn. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. Em 2010 foi lançado o Assassin's Creed Brotherhood para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Esse game tinha mais cara de uma grande DLC do que um game completo. O jogo se passa após Assassin's Creed 2 e suas DLCs no ano de 1500. Na verdade, Desmond desejava ir até o ano de 1506 para saber a localização exata da maçã do Éden. Porém, acabou acontecendo um erro e ele foi parar nesse ano de 1500, onde o vilarejo de Ezio é atacado e seu tio Mario é assassinado e a maçã de Éden é levada. Os responsáveis pelos ataques são os Borgias, comandados por César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, criado com uma forte base religiosa e mesmo assim comia a própria irmã. Super gente fina esse cara. Ezio agora é o mestre da ordem e vai até Roma procurar a ajuda de Nicolau Maquiavel, ele mesmo, Maquiavel, o príncipe, na esperança de encontrar mais pessoas para se juntar à ordem e recuperar a maçã. Uma coisa que eu ainda não citei, mas alguns de vocês já devem ter lido durante o gameplay do 2, existe uma coisa chamada de Bleeding Effect. O que é isso, Zangado? Ao mesmo tempo que Ezio vivencia a vida dos seus antepassados, ele aprende, resumindo, ele está se tornando um assassino fodão a cada sincronia executada. Esse jogo inovou bem menos se comparado ao segundo game. A cidade de Roma é a maior de todos os jogos. Ezio agora ganhou uma arma que dispara um tiro e depois demora um grande tempo para poder se atirar novamente. Além dos investimentos econômicos da cidade que haviam surgido no segundo jogo, Ezio pode reformar Roma. Monumentos históricos serão reconstruídos graças a ele. Ele pode comprar estabelecimentos abandonados e criar uma sede de ladrões, um prostíbulo e um lar de mercenários. Mais obras de arte, livros, armas e armaduras podem ser compradas. Durante os combates contra vários inimigos, eles não atacam agora um de cada vez. Agora eles atacam 2 a 3 ao mesmo tempo, fazendo Ezio desviar e matar todos com seus novos movimentos. Lembra que eu falei que Ezio foi para Roma recrutar assassinos? Então, você vai encontrar pessoas sendo maltratadas ou próximas da execução, e se você conseguir salvá-las a tempo, elas agradecerão Ezio e servirão à ordem. Quanto mais você avança no jogo, mais assassinos podem ser recrutados. Você pode customizar a roupa deles, e sempre que você precisar, você vai dar o sinal e eles surgirão para te ajudar nas batalhas. Lutando, eles ganham XP e você distribui pontos para eles ficarem mais fortes a cada level avançado. Há missões secundárias para eles, de vários níveis de dificuldade. Por exemplo, você seleciona uma missão, seleciona quais e quantos assassinos você vai enviar para executá-la. Após o envio, você não contará com a ajuda deles enquanto eles estiverem em missão. Caso eles sejam bem-sucedidos, eles ganham uma quantidade de XP. Se você mandar eles para missões muito difíceis, em número pequeno ou um level muito baixo, eles vão morrer durante a missão. Eles também podem morrer te ajudando, então preste bastante atenção no HP deles. Sempre que algum deles morrer, você novamente vai ter a opção de recrutar mais alguém. Esse lance de recrutar assassinos é legal, eu sei. Só que o jogo fica ainda mais fácil com isso. Como se não bastasse o Ezio ser forte demais, ter 1 zilhão de distrações e auxílios de prostitutas, ladrões, mercenários, nós ainda temos ajuda de assassinos a nosso comando. O jogo virou um passeio no parque com a vovó, domingo à tarde, comendo algodão doce sem desafio nenhum. Além das boas e velhas torres que a gente deve escalar e observar lá de cima, foi acrescentado as torres Borgias e a influência Borgia. Explica, Zangado. Há locais onde os estabelecimentos não podem ser restaurados, pois estão próximos a uma torre Borgia, ou seja, estão sob os olhos deles. Então nessas torres você tem o papel de ir lá, matar o capitão da torre, subir e incendiar o lugar.
Dessa forma você livra os locais da influência Borgia, e aí sim você pode restaurar os estabelecimentos próximos. Quando você entra em uma torre Borgia, há vários soldados. Se você for visto, ocorre uma confusão e o capitão vai tentar se esconder. Então preste muita atenção e tente ser bastante silencioso durante essas missões. Você não é obrigado a ser silencioso, mas tente ser um pouquinho silencioso, pelo menos até pegar o capitão. Foi acrescentado umas missões de caça ao tesouro. Você encontra grandes locais com acessos secretos, que dentro deles você executa várias escaladas, movimentos de parkour e até mesmo alguns puzzles, ganhando itens secretos ou mesmo grande quantidade de dinheiro ao completá-las. E a última inovação que foi pra mim a melhor de todas, cara, foi o modo multiplayer pra lá de criativo acrescentado ao jogo. Há mais de um ano atrás eu fiz um desafio multiplayer jogando multi pela primeira vez. Eram tempos que eu ainda utilizava a câmera, mas é um dos meus vídeos mais engraçados. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês conferirem depois. Os personagens jogáveis no multiplayer são a cortesã, o caçador, o barbeiro, o padre, o carrasco, o nobre, o doutor, o mercadante, o soldado, o ferreiro, a arlequim e o oficial. Cada um deles se move e executa o adversário de uma maneira única. Existe um sistema de jogo que na verdade é o mais divertido, chamado de procurado. Os jogadores são lançados em uma pequena cidade e você recebe um alvo. Você deve caçar esse alvo. Você caça, mas também é caçado. Na cidade são distribuídos vários cidadãos idênticos aos personagens da partida, para você não identificar logo de cara, se você está sendo seguido ou seguindo alguém. Quanto mais alguém mata sem morrer, ele acaba se transformando no alvo da maioria. É um modo de game divertidíssimo. Outro modo existente é o Alliance. 4 jogadores devem cumprir os contratos de assassino, enquanto outros 4 tentam impedir. Assassin's Creed Brotherhood teve 4 DLCs. A primeira se chamava Conspiração Copérnico. Essa DLC era de graça, porém ela é exclusiva para o PlayStation 3. Ezio devia proteger Nicolau Copérnico do Vaticano, porque esse era contra suas descobertas de astronomia. Essa DLC possuía 8 missões. Outras 2 DLCs se chamavam Animus Project Update 1.0 e 2.0. Cada uma delas adicionava um novo mapa e um modo de batalha no multiplayer. E a última DLC se chamava O Desaparecimento de Da Vinci. Essa DLC apresentava 8 novas missões, onde Ezio deve encontrar o paradeiro do seu amigo Da Vinci. Novos mapas e personagens foram acrescentados ao modo multiplayer. Brotherhood teve média de 9,2 nas reviews mundiais e vendeu 8 milhões de unidades, superando a média e as vendas de Assassin's Creed 2. Muitas pessoas justificaram esse destaque tão grande graças ao multiplayer criado para o jogo. I have lived my life to the best of my ability, but I have not been able to escape fate. Anger or pain. Bring me the answers and the road that leads to truth. Reveal to me once and for all how all of this will end. Em 2011 foi lançado Assassin's Creed Revelations para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Assassin's Revelations teve um trailer que dá orgasmos nerds, cara, de tão foda, mas infelizmente, como ele toca uma música completa, eu não pude inserir nesse vídeo. Então eu coloquei na descrição do vídeo para vocês conferirem depois, e o clipe oficial da música que toca nesse trailer também, porque é muito foda. O jogo apresentou menos inovações ainda que o Brotherhood, e o grande chamativo pro game é que nós jogaríamos com os 3 personagens, Desmond, Ezio e Altair, mostrando até os últimos anos na vida de Altair. Desmond acabou se fudendo nesse tal de Animus 2.0. Deu um problema e ele ficou preso em uma espécie de ilha virtual. Ele precisa arrumar um jeito de encontrar a sincronia Nexo, a memória que liga diretamente Altair a Ezio. Só dessa maneira ele vai conseguir sair do estado de coma. Nessa ilha virtual, Desmond irá encontrar Clay Kaczmarek, conhecido como Subject 16. Clay é um jovem perturbado que cresceu com vários problemas familiares. Quando ele era adolescente, ele buscou entrar para a Ordem dos Assassinos. Lá ele recebe missões de se infiltrar na Abstergo e obter mais informações sobre o Animus. Na Abstergo, Clay, assim como Desmond, teve que reviver passos dos seus antepassados. Clay era amigo de Lucy e acabou descobrindo a verdade sobre ela. Sua mente já era problemática, ficou ainda mais instável. Somando isso a horas e horas exposto ao Animus, acabou chegando em um ponto onde ele não sabia mais diferenciar o presente do passado, e assim ele cometeu suicídio. Porém, ele acabou fazendo parte de uma inteligência artificial criada pelo próprio Animus e aparece na ilha onde Desmond está preso, onde ele vai revelar mais verdades sobre o Abstergo, sobre a Lucy, além de te orientar mais ou menos a buscar uma forma de sair da ilha.
Com Ezio, nós estamos em 1511. Ezio já apresenta os cabelos grisalhos e está à procura das 5 chaves de Altair, que escondem o grande segredo da Ordem dos Assassinos, que está conectado à profecia do fim do mundo. E é óbvio que os Templários estão atrás dessas chaves. Ezio precisa correr contra o tempo para tentar encontrá-las antes. Na campanha de Ezio, encontramos 2 personagens de grande destaque. Yusuf, líder dos assassinos otomanos, que reside em Constantinopla. Seu pai também era um assassino da Ordem, porém ele não foi criado pelo pai e sim pela sua mãe. Yusuf é extremamente carismático e se torna o braço direito de Ezio durante o jogo. Ele até concorreu na categoria de melhor amigo no meu ZGA do ano passado. Para quem é novo no canal e não viu minha versão do Video Game Awards, o link está na descrição do vídeo, porque em breve a gente vai ter o 3º ZGA. Então já é bom vocês entenderem como é que funciona. E a outra personagem é a gostosa da Sofia Sartor, dona de uma livraria em Constantinopla. Apesar de morar na cidade, ela é nascida em Veneza, estudiosa, inteligente e amante da literatura. Ela vai ser a mulher que Ezio, o comedor das galáxias, vai finalmente amarrar seu burro na sombra e dizer: essa pepeca eu quero pra vida inteira, mesmo. Então é muito legal o jogo demonstrar o momento em que eles se conhecem, o sentimento entre ambos crescendo no decorrer do jogo. Quando Ezio encontra Sofia pela primeira vez, as primeiras palavras foram as seguintes. Ezio entra na livraria e Sofia diz: quem é você, meu senhor? E o Ezio Sex Machine, responde: é o homem mais interessante que você já conheceu na sua vida. Sabe como é, né? No caso do Ezio, humildade de cu é rola. A cada tesouro de Altair encontrado, Ezio vai vivenciar passos do seu mentor como se fosse uma experiência do Animus vivida por Desmond. Sobre as novidades que o game vai apresentar, a primeira delas é na questão de parkour e batalhas. Ezio ganha uma arma nova chamada de Hook Blade. O que é isso, Zangado? Eu vou dar a mesma explicação maravilhosa que o Yusuf deu. Hook Blade é formada por 2 partes, Hook e Blade. Não me diga. Nossa, Zangado, que explicação maravilhosa que você deu agora. Peraí. Ela é uma espada e um gancho. Com essa nova arma, Ezio pode desferir dezenas de combinações novas de ataque, e nos momentos de escalada, o gancho pode salvar o Ezio de uma queda, além de executar saltos ainda maiores durante a escalada. Você também pode deslizar por longos cabos ou cordas que ficam ligando um telhado de um estabelecimento até outro. Durante a jogatina, você pega vários itens que podem ser utilizados na construção de bombas caseiras. Você mesmo pode se especializar nisso e criar mais de 150 bombas diferentes. Bem legal, eu sei, mas eu criei só uma que era obrigatória do tutorial. Eu realmente não mexi com isso. Existem algumas missões de bom cidadão. Ajude alguém a carregar umas caixas, por exemplo. Um trabalho simples de uma pessoa comum que você ganha um dinheirinho pequeno. É uma moedinha que tem no jogo. O lance das torres que influenciam os estabelecimentos próximos permaneceu, só que elas não se chamam mais as Torres Borgia. O esqueminha é o mesmo, entrar, matar o capitão e tacar fogo, só que tem uma diferença. Agora, além de conquistar, você tem que defendê-las periodicamente, porque os inimigos vão tentar recuperar de volta. Para defender, existe um minigame, que funciona mais ou menos como um jogo de estratégia, onde você posiciona vários soldados diferentes e constrói muros para impedir o progresso do exército inimigo. É bem legal de se fazer 1, 2, até mesmo 3 vezes. Depois vira um pé no saco, mano. O negócio é você dominar as torres, investir no comércio próximo e foda-se. Se os caras tentarem pegar de volta, deixa pegar. Sobre o recrutamento dos assassinos, o que mudou foi a variedade de situações que os recrutas estão expostos. Não são apenas mais situações de perigo, como era em Brotherhood. Agora você pode encontrar um recruta em potencial que te desafia a sair na porrada, que te desafia numa corrida, quem rouba mais itens e etc. E quando um recruta chegar ao nível 10, você pode nomeá-lo chefe de um esconderijo. Isso é bem massa. A cada missão que você passa, é liberado que você possa voltar nela quantas vezes você quiser para tentar completar 100% de sincronização. O Eagle Vision agora vem acompanhado do Eagle Sense. Além de saber diferenciar um inimigo em meio à multidão, Ezio agora é capaz de saber o caminho que o inimigo vai percorrer por um rastro iluminado no chão. Durante o gameplay, você pode encontrar fragmentos do Animus espalhados por todas as cidades. Em todos os Assassins, há esses tipos de itens escondidos espalhados. Algumas vezes são penas de pássaro, outros são CGs que revelam a verdade sobre Adão e Eva. Enfim, esses fragmentos do Revelations são utilizados da seguinte maneira. Quando você joga com o Desmond na ilha de Animus, existem portais travados, e para você abri-los, você precisa de um número X de fragmentos. Quando esses portais são abertos, a visão do game fica em primeira pessoa, e caminhar nesses locais serve mais para ensinar sobre a vida de Desmond.
revelar mais sobre sua família, sobre seu passado. O gameplay desses trechos são bem chatos, mas compensa pelo enredo. Outra novidade bem simples que tem no jogo é que não há mais prostitutas, e sim ciganas nas ruas. O papel das ciganas é exatamente igual às das prostitutas, distrair os inimigos. O multiplayer teve um grande sucesso no Brotherhood, então obviamente estava de volta. Agora com mais personagens para se escolher, podendo customizar suas aparências. Mais mapas foram acrescentados, e nas partidas Deathmatch não há mais as bússolas indicando a posição do seu alvo. Há uma caixa no canto superior direito, que brilha em azul quando o seu alvo está no seu campo de visão. Você precisa prestar muita atenção para poder identificá-lo. Há um sistema novo que se assemelha ao famoso rouba-bandeira, só que em vez de ser uma bandeira, é um artefato. Revelations teve 3 DLCs. A primeira é chamada de Caráteres Ancestrais, que acrescentam mais tipos de jogadores ao modo multiplayer. A segunda é chamada de Mapa do Mediterrâneo, acrescentando 6 novos mapas ao multiplayer. E por último, o Arquivo Perdido, que é focado na história do Subject 16, quando ele foi convocado pela Ordem, suas descobertas sobre o Animus. Assassin's Creed Revelations teve média de 8 nas reviews mundiais, seria o primeiro Assassin's a ter uma nota menor que seu antecessor. Ninguém criticou o enredo do jogo, nem nada parecido. O que mais foi criticado, eu já citei lá atrás, é que teve poucas inovações. Algumas pessoas começaram a dizer que a Ubisoft estava começando a relaxar na qualidade dos seus jogos, já contando com os fanboys que iam comprar sem questionar. O jogo vendeu 7 milhões de unidades, um número bastante alto, mas a Ubisoft absorveu as críticas que recebeu e prometeu muitas novidades para o próximo Assassin's, para tentar se redimir com seus fãs. Vamos ver agora se eles cumpriram o que prometeram. Bora pro próximo. I watch them fight and die in the name of freedom. They speak of liberty and justice, but for who?
isso nos traz até Assassin's Creed 3, lançado em outubro de 2012 para Xbox 360, PlayStation 3, PC e Wii U. E vamos pro enredo. O jogo começa imediatamente ao final de Assassin's Revelations. 2012 já está no final e a profecia do fim do mundo está prestes a acontecer. Não há mais tempo para erros de sincronia, ou vai ou racha. Agora há uma nova versão do Animus, versão 3.0. Desmond precisa descobrir como entrar no grande templo habitado pela primeira civilização, e esse mistério só será revelado com o mapeamento do novo ancestral de Desmond, sem Altair, sem Ezio, agora seria Connor. Novo personagem que antes estava me deixando preocupado, achando que ele não ia conseguir ser tão carismático quanto seus mentores e tal, mas eu me enganei completamente, ainda bem. Antes de argumentar sobre a personalidade do Connor, vamos lá falar do enredo, né? O jogo se passa durante vários acontecimentos históricos, como a Revolução Americana, ou conhecida como a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e a Guerra dos 7 Anos. Quando Desmond utiliza pela primeira vez o Animus 3.0, todos se surpreendem com a novidade que ele apresenta. Nas 3 horas iniciais de gameplay do jogo, Desmond não vivencia Connor. Uai, Zangado, e aí? Desmond vai acompanhar os passos de Haytham Kenway, pai de Connor. Haytham é um britânico que parece pertencer à Ordem dos Assassinos. Nos primeiros momentos de jogo, ele mata um homem e rouba um medalhão. Após esse fato, ele foi enviado para a América em busca de respostas para esse suposto medalhão. Haytham chega a Boston e conta com a ajuda de Charles Lee nas missões que ele recebe nos Estados Unidos. Como eu disse para vocês sobre os personagens de Assassins, grande parte deles são figuras históricas. Charles Lee realmente existiu, apesar de ter um look totalmente diferente como era do jogo, né? Ele foi um soldado britânico que serviu o exército continental durante a Guerra dos 7 Anos. Haytham encontra com outros membros do seu grupo e acaba nomeando Charles Lee, um deles também por ter provado que merecia confiança. Durante sua investigação, Haytham descobre que uma tribo indígena chamada de Moicanos estava sofrendo e sendo oprimida pelo exército britânico. Os homens eram capturados para servirem de escravos e as mulheres, além de escravas, vocês sabem para que eles pegavam, né? Haytham, em um lapso de bondade, decidiu ajudar alguns índios que estavam sendo transportados e nesse processo ele acaba conhecendo, é impossível de falar esse nome, mano, Kanyettilala, que virou a ser a mãe de Connor. O apelido dela era Zio. No início, obviamente, ela não confiava em Haytham. Mas devido a ele ajudar tanto o seu povo, ele acabou conquistando a confiança não só dela, mas de todos eles. Assim, ela revelou que sabia o que significava aquele medalhão que ele carregava. E o leva até um lugar secreto onde tem as escrituras semelhantes ao do medalhão. Chegando lá, Haytham não consegue utilizar o medalhão da maneira que ele imaginava. E acaba ficando frustrado com isso. Mas nem tudo foi em vão. Acabou rolando um sesgo ali, um coito de boa. Haytham vai embora e nem sabe que Zio acabou ficando grávida. Sobre o Haytham, cara, ele é um personagem bastante intrigante. Ele é muito bem feito, muito bem elaborado. É um cara frio que não se envolve emocionalmente com as pessoas, não gosta de ser tocado. Por diversas vezes você vê pessoas tentando cumprimentá-lo, ele não dá a mão. Pessoas que tocam o seu ombro, ele tira a mão. Ele tem uma fidelidade cega ao grupo que ele pertence, tanto que ele abre mão da própria felicidade pelos seus ideais. E óbvio que é um cara fodão também. Zio ficou grávida e teve o seu filho sozinha. Seu filho nasceu e seu nome é Ratongalolá, nome impossível de falar também, o apelido dele ficou Connor. Zio era uma mulher de personalidade muito forte, séria e calada. Nunca se importou com o que os outros pensam e criou Connor para ter uma personalidade forte e ser um homem de verdade. O foda do game é que nós vamos vivenciar várias etapas da vida de Connor. Nós vamos jogar com ele criança, brincando de esconde-esconde com seus amigos e aprendendo a usar o Eagle Vision e o Eagle Sense. Vamos jogar com ele adolescente, em sua prova de iniciação para a vida adulta. Vamos ver todo o processo, passo a passo, até ele entrar na Ordem dos Assassinos e aprender a se comportar como um assassino. O mestre Yoda para o Connor será Achilles Davenport, que havia sido um mestre assassino no período colonial, foi capturado pelos Templários durante a Guerra Francesa, mas obteve misericórdia, com uma condição, de que nunca mais se juntasse à Ordem dos Assassinos. Aquiles acabou se exilando e renegando seu papel de mestre assassino, vivendo anos e anos com remorso por sua decisão. Aquiles é um personagem bem caricaturado, que a gente já viu bastante em filmes, desenhos. É aquele cara que manja tudo, é fodão, no começo é ranzinza, e aos poucos o coração do cara amolece e ele acaba tendo um amor paterno por Connor. Connor busca entrar para a Ordem depois de descobrir que a sua tribo estava prestes a ser dizimada, e a xamã de sua aldeia faz com que ele converse com Juno.
Connor acredita que ela seria um espírito da floresta devido à sua cultura indígena. Quem é na verdade Juno eu não posso falar, porque é um master mega fucking spoiler para quem ainda não jogou os jogos anteriores e pretende jogar. Connor acaba entrando então em meio a essa guerra de Inglaterra versus Estados Unidos, assassinos versus templários, com a meta inicial de apenas salvar o seu povo. Agora eu posso falar sobre a personalidade dele. Como eu disse antes, eu tinha uma preocupação que o personagem não ia ser lá essas coisas, mas ainda bem que eu me enganei. Eu me identifiquei muito com o personagem, cara. Connor tem um senso de justiça muito grande, ele vive em um mundo fantasioso onde ele acredita que a paz no mundo pode acontecer. Sua ingenuidade transparece demais. Connor é mais forte, é mais ágil, mais habilidoso que seus mentores. Porém, como assassino, ele é o pior entre todos. Provavelmente por sua imaturidade e irresponsabilidade, ele acabaria sendo derrotado facilmente por Altair e Ezio. Connor não é frio como Altair. Muito longe disso, ele é esquentado demais, não sabe ser silencioso. Vários de seus planos dão errado, por não pensar direito em como agir, diferente de Ezio, que elaborava um super ultra mega planos antes de fazer qualquer coisa. Ele é explosivo, ele age por instinto a ponto de se sacrificar por qualquer pessoa sem pensar duas vezes. Eu fiquei abismado com a bondade que Connor carrega dentro de si, e apesar de eu me irritar por diversas vezes com a atitude que ele tem durante toda a campanha, não pude deixar de me tornar fã do personagem. Pessoas como ele praticamente não existem mais ou nunca existiram, são apenas personagens fictícios de livros e filmes. Eu só sei que esse tipo de pessoa é digno de admiração. Os gráficos do game são muito bonitos, cara, mas o estranho, como eu comentei lá no início do vídeo, quando eu tava falando de Assassin's Creed 1, é que o jogo é muito bugado, é o mais bugado de todos os Assassin's Creed. Pessoas, objetos aparecem e desaparecem o tempo inteiro, incluindo em cutscenes, objetos voando, animais entrando dentro do chão, é muito tosco. O jogo apresenta várias novidades. Agora nas cidades nós temos a presença de crianças e animais. Na questão dos animais, o jogo apresenta um número gigantesco de animais domésticos, como cães e gatos, animais selvagens, lobos, ursos, esquilos, coelhos, castores e blá blá blá. Como o Connor é um índio e praticamente caça para sobreviver, há várias missões secundárias de caça, ao estilo Red Dead Redemption. Eu odeio esse tipo de coisa, então não fiz nenhuma. Só fiz aquelas que eram obrigatórias. Na caça, Connor pode montar armadilhas e seguir rastro dos animais para poder encontrá-los. Como nós estamos em outro período da história, as armas estão presentes, agora em maior escala. Então vários dos nossos inimigos vão atirar. Só que é aquele negócio, né, cara? Dá um tiro e espera 1 ano para recarregar. O engraçado é que quando você está em fuga e começa a escalar um local, os inimigos já começam a atirar como se fosse automática, velho. Os caras ficam te fuzilando até você cair. Aquele tempinho de recarregar simplesmente desaparece. Há várias missões secundárias de entregar cartas, de caça, de assassinatos, encontrar penas de águia, ajudar pessoas que estão doentes, as carregando até um médico, salvar pessoas de fuzilamento, pessoas que estão sendo espancadas. Como eu falei, Connor tem síndrome de herói, né? Inclusive, dentro das missões principais, há missões opcionais. Vamos supor que você tem que invadir um forte, sem ser visto. Beleza. Daí lá diz, sabote um canhão. Ok, esse é o objetivo obrigatório. Mas aparece assim, opcional, sabote todos os canhões. Para que serve fazer opcional? Obter a sincronização completa. A opção de refazer a missão a qualquer hora também está liberado. Assim como em Brotherhood e Revelations, há pequenos baús de tesouros que você vai encontrar pelo mapa, que estão sendo vigiados por guardas. A diferença agora é que esses baús estão trancados e você deve destrancá-los com um minigame utilizando o analógico. Você também é capaz de destrancar portas utilizando o mesmo minigame. A gente vai contar com a presença do gênio Benjamin Franklin, que também vai te dar missões secundárias, encontrar as páginas de seu livro. As páginas ficam voando pela cidade. Quando você pegar uma, você leva até ele, que ele vai te contar alguma história ou segredo. Algumas delas são engraçadas, outras são muito interessantes. Resumindo, compensa você encontrar essas páginas. Nós temos 3 mapas a serem explorados. As florestas, que é onde Connor vive, Boston e Nova York. Onde Connor vive, há um grande espaço para uma fazenda. Então Connor encontra diversas pessoas durante seu gameplay precisando de ajuda, e após ajudá-las, ele vai as convidar para viver em suas terras. Isso vai gerar economia com comércio e artesanato. Há mudanças de estações de ano, temos dias quentes, noites nubladas, chuvas comuns, tempestades, gelo, é lindo demais. As torres ao estilo Torres Borgia continuam. São fortes, cheios de inimigo, onde você deve matar o capitão, explodir seus suprimentos e hastear a bandeira americana. Connor é capaz de escalar rochas que eram impossíveis para Ezio e Altair. Pula entre as árvores, a interação dele com as árvores é
perfeita. Quando você banca o Tarzan e sai fazendo parkour nelas, é foda demais. Há túneis de fast travels espalhados pela cidade inteira, mas antes você deve explorá-los, destrancá-los para daí sim eles ficarem disponíveis. Connor, por ser índio, suas armas se assemelham à sua cultura. Ele usa machadinha, arco e flecha, tem uma espécie de gancho, que até parece um gancho do Scorpion, que ele usa para enforcar inimigos do alto de árvores. Connor pode usar 2 armas ao mesmo tempo, e o sistema de luta mudou só um pouquinho. Agora você deve pressionar o botão no momento exato que o inimigo atacar, para daí sim você pressionar outro botão para fazer o ataque reverse. Nos antigos jogos era muito mais fácil, bastava você manter pressionado o botão que Ezio e Altair faziam praticamente tudo sozinhos, você só precisava escolher qual inimigo que você queria que morresse. Então o modo batalha ficou um pouco mais difícil, assim como os inimigos estão mais agressivos também. Connor também pode usar o inimigo como escudo quando forem atirar nele. O HP do Connor regenera por completo depois que uma batalha acaba e não há inimigos por perto. Nós vamos jogar muito com o Desmond também. Inclusive tem uma missão que ele vem pro Brasil. E é daquele jeito o Brasil, cara. Todo feio. A dublagem dos brasileiros é amadora. E a comédia é que pro jogo, o Brasil não é o país do futebol. É o país do vale tudo. Cartazes e mais cartazes de lutas de MMA. Sem contar que Desmond passa em um local onde está acontecendo um evento de MMA. E as lutas que estão rolando no ringue são de caras com roupa, tipo calça jeans, tênis, como se fosse briga de rua. Eu achei esse trecho do jogo no Brasil muito bizarro. Mas com exceção dessa fase aí do Desmond, as outras fases são ótimas. Até porque são rumo à conclusão de toda a trama. O jogo também tem aquele sentimento de Piratas do Caribe, porque você em certos momentos vai ser o capitão de um barco e vai ter que aprender a navegar, desviar de rochas, se orientar pelo vento, intensidade, direção, sem contar as batalhas entre barcos. Todas as fases que você tem que jogar com barcos são mega fodas e divertidas. O multiplayer do jogo também trouxe novidades. O seu personagem vai evoluir, destravando novos conteúdos, incluindo coisas que envolvem o modo história, sobre mais detalhes sobre Abstergo. Agora também tem o modo co-op de até 4 jogadores fazendo várias missões juntos, a eventos realizados mensalmente também. Assassin's Creed 3 é um jogo excepcional que trouxe ainda mais força para a saga, que no decorrer dos anos ainda está se mantendo nos mesmos trilhos e usando o máximo de criatividade. Sem dúvida, é um dos melhores títulos lançados nesse ano fraquíssimo de jogos de 2012. O jogo vendeu 3,5 milhões de unidades na primeira semana após o lançamento. A Ubisoft acredita que a margem de venda alcança a marca de 10 milhões facilmente, quebrando mais um recorde para a franquia. O jogo passa por alguns processos alegando preconceito com os britânicos e puxando sardinha para os americanos, apresentando ingleses como grandes vilões e americanos como heróis. Eu digo pra vocês, isso é argumento de quem não jogou o game. Há vilões americanos no jogo também. É só papo furado, nem deveria se dar atenção pra essas coisas. Enfim, bora pro próximo. Ainda em 2012 foi lançado outro game spin-off, Assassin's Creed Liberation, exclusivo de PlayStation Vita. O jogo traz a primeira protagonista mulher de um Assassin's Creed, Aveline de Grandpré, uma mulher de descendência afro-francesa, boa mistura, porque ela ficou uma delícia, nossa senhora, que foi recrutada para a Ordem dos Assassinos. O jogo se passa em Nova Orleans, retratando o fim da Guerra Franco-Indígena e no meio da Revolução Americana. Nesse jogo foi demonstrada a cultura chamada Plaçage. Não sei se eu estou falando certo. Explica o que é isso, Zangado. Nos estados escravistas do sul dos Estados Unidos, após a libertação dos escravos, os escravos tinham um prazo para deixar o estado, porque eles não queriam que a raça negra se misturasse com a população branca. Em Nova Orleans, que é a cidade onde se passa o jogo, era a coisa mais comum os jovens espanhóis e franceses brancos, ricos, comerem suas escravas mulatas gostosonas, até porque as loirinhas que eles namoravam não davam antes do casamento. Com a libertação dos escravos, alguns homens não queriam deixar suas escravas fogosas irem embora. Depois que você dá uma provadinha no chocolate, é difícil voltar para a baunilha. E acabavam se amigando com elas e constituindo até mesmo família. E o diferencial de Nova Orleans é que essa miscigenação de raças era vista com bons olhos pela maioria da população. Por isso a Aveline vem dessa mistura. A Aveline era uma mulher de personalidade forte e sempre se questionava se lutar pela Ordem dos Assassinos era a coisa certa a se fazer, porque em alguns casos ela concordava com o ponto de vista dos Templários. Uma das missões do jogo, ela se encontra com Connor e o questiona sobre isso. Connor, como um cara sonhador e tal, diz pra ela que ela deve seguir o seu coração sempre. Assassin's Creed Liberation usa o mesmo motor gráfico que Assassin's Creed 3 e utiliza os recursos de toque na tela para sua jogabilidade. O jogo teve média de 7,2 nos reviews mundiais. Eu achei uma nota muito baixa porque é um excelente game para um portátil.
Bom, esses foram até agora todos os jogos que envolvem a saga Assassin's e ainda dei uma pequena atenção para os spin-offs também. Agora vamos aos livros, animações e etc. Bora lá. Existem algumas HQs e livros que acrescentam mais informações à saga. Vou comentar alguns na ordem, obviamente. O primeiro a ser lançado foi o Assassin's Creed Graphic Novel, que contém apenas 8 páginas e conta a história de Altair e Desmond antes do primeiro jogo. Eu poderia argumentar um pouco mais do que se trata, mas eu não vou spoiler não, porque eu vou colocar essas 3 HQs que não foram lançadas no Brasil na descrição do vídeo para vocês darem download, e eu peço que vocês leiam, jovens. Por favor, a qualidade das HQs é bastante grande, contendo uma excelente arte e coloração. O segundo foi Assassin's Creed Volume 1, Desmond, que conta da visão do Desmond, o final do Assassin's Creed 1 e o início do Assassin's Creed 2. Porém, existem alguns furos nessa HQ, dizendo que o Subject 16 ainda estava vivo e tal, mas ainda é interessante para dar uma conferida. O terceiro foi o Assassin's Creed Volume 2, Aquilus. Já nesse, o Desmond revive os passos de um assassino romano chamado Aquilus e descobre uma verdade crucial que envolve os jogos. Como eu disse, essas 3 HQs estão na descrição do vídeo. Vocês se lembram do meu amigo Feliz, né? Então, ele tem os 3 livros e a HQ que foram lançados no Brasil. E eu pedi para ele dar uma explicada rápida, sem spoiler, obviamente, no ponto de vista de um amante da leitura como ele é. Então eu vou deixar rolar para vocês. Então vou passar a bola aqui pro Feliz, porque ele tem os 3 livros mais a HQ, fora o bonequinho da Altair ali também. Feliz, fala aí um pouco dos livros, quem que foi a editora que publicou e tal, lá fora e aqui no Brasil? Lá fora o livro foi publicado pela editora Penguin Books e aqui no Brasil pela editora Galera em 2011 e o terceiro livro em 2012. E o autor quem que foi? Eu tô vendo daqui, né? Mas fala aí pra gente, quem que foi ele? O autor é o Oliver Bowden. É um autor que eu não conheço muito o trabalho dele, nunca tinha lido nada dele além desses livros do Assassin's Creed. Tá, fala aí sobre a ordem dos lançamentos e tal, e fala um pouquinho de cada livro, assim, bem rapidamente, que depois a gente vai separar sobre prós e contras, mas fala aí, qual que foi a ordem? É até engraçado a ordem que eles começaram a publicar, que eles publicaram primeiro a partir da história do segundo game, que é o Assassin's Creed Renascença, que conta a história do Ezio, 2, né? do Ezio a partir do segundo jogo. Depois eles publicaram Assassin's Creed Irmandade, que foi daquela continuação Brotherhood. E depois a Cruzada Secreta, voltando à história do Altair. Agora fala pra gente aí qual que é o pró dos livros, o que você achou de legal? Ah, antes, quanto que você pagou nos livros? Eu paguei R$ 35,90 em cada um deles. Em cada um, 35? R$ 35,90. É barato ou é caro? É um preço barato. Pra livro? Pra livro é um preço barato. Tá. E fala aí qual que é o pró dos livros, assim, que você acha? Para quem gosta de se aprofundar numa história, vai ver que aqui nesses livros as interações entre os personagens elas se expandem. Você vê mais diálogos, você vê mais encontros, você vê um pouco mais do romance do Ezio, você vê um pouco mais das lutas e batalhas, e você também tem um sentimento de ambientação maior. Tá, e o que você acha de contra nos 3 livros, assim? Como eu falei, eu não conheço o trabalho do Oliver Bowden e não estou acostumado com o estilo de narrativa dele, que eu achei um pouco apressada e pouco focada em detalhes. Provavelmente porque eu já estou acostumado com uma narrativa um pouco mais aprofundada nesse gênero épico do Tolkien, do Martin, que está escrevendo Crônicas de Gelo e Fogo. Mostra aí, tá aí atrás, pra quem não sabe, Crônicas de Gelo e Fogo é o livro que deu origem à série Guerra dos Tronos. Esse aqui é o terceiro livro. Esse livro sozinho é do tamanho dos 3 da Assassin's, né, cara? É bem maior, na verdade, se você for contar o número de páginas. Mas não é por questão de acumular volume, mas por detalhamento mesmo. Eu entendo que ele escolheu esse estilo para dar uma dinamicidade maior, para ficar alguma coisa um pouco parecida com os jogos. Como são 2 mídias diferentes e cada uma tem sua especificidade, ele podia ter se aproveitado um pouco mais desse formato literário. Ele podia ter colocado o leitor um pouco mais no contexto histórico da época, ele podia ter falado um pouco mais sobre a própria Renascença, ele podia ter falado um pouco mais sobre as Guerras Santas, mas ele coloca simplesmente templários contra assassinos. É uma coisa que eu senti muita falta nesses livros. Mas você não acha que a galera quer ver mesmo a Ordem dos Assassinos versus os Templários? Eu acredito que até isso é o foco principal de Assassin's Creed.
Só que como uma pessoa compra um livro para ter um aprofundamento maior, ele podia ter dado isso para quem foi atrás dos livros. Ah, é verdade, quem vai atrás realmente quer saber mais, então, né? Não tem o Desmond nos livros, nem Animus, nem nada dessas coisas, né? Não tem. Só no segundo livro, o Ezio ele cita o Desmond como um fantasma. Que você falou que faz uma referência ao final de Assassin's Creed 2, que não dá pra falar porque é spoiler. Porque quem ainda não jogou não vai saber por quê. Tá, beleza. Vamos mostrar a HQ aqui agora. Vou mostrar a HQ agora, chama Assassin's Creed A Queda. Foi R$14,90, né, Feliz? Foi R$14,90. Baratinho, eu acho. Foi a Ubisoft que... A Ubisoft mesmo que foi o selo em que foi publicado. E aqui no Brasil distribuído pela Panini Books, que está basicamente dominando o mercado de HQs aqui. Você comprou na banca, né? Eu comprei ele numa banca mesmo. Mas hoje em dia vai ser um pouco difícil de você achar numa banca, porque eu comprei no começo do ano. Hoje em dia você só vai achar pela internet. Tá, agora fala aí um pouquinho sobre a HQ, Feliz. Antes a gente fala de prós e contras, o que ela fala? A HQ não tem o Desmond, não tem Altair, não tem o Ezio, não tem Connor. Eles apresentam um assassino novo, que se chama Nikolai Orelov, que é da época da Revolução Russa, lá pelos idos de 1917. E ele também apresenta, nos dias de hoje, um personagem novo que é o Daniel, que ele que recebe as visões desse Nikolai Orelov, que é o antepassado dele. Fala um pouco desse Nikolai Orelov aí. Cara, ele é russo. Acho que não tem muito mais o que dizer. Ele é um cara que teve uma história de abandono na família e depois de constituir a família própria dele, ele deixa ela para defender a causa dos assassinos. Uma coisa que dá para dizer dele é que ele é um cara bem determinado. Ele acredita no que a Ordem dos Assassinos prega e ele vai até as últimas consequências para recuperar a maçã, a Piece of Eden, que eles falam, que está na posse do Imperador Alexandre III. Agora eu falo um pouco sobre o Daniel aí. Ele no começo é um cara perdido na vida, drogado, que não sabe o que faz, que ele procura a ajuda de um psiquiatra por causa das visões que ele está recebendo desse antepassado, que ele não sabe o que é. Até ele ser resgatado pela Ordem dos Assassinos, para que ele, por conta dessas características que ele tem com o passado, por conta dessa ligação forte que ele tem com o passado, transmitir a mensagem dos assassinos para o mundo. Bom, diz aí o que você achou de pró que tem na HQ, Feliz. De cara, eu já gostei bastante da arte. Uhum. A equipe que trabalhou nessa HQ já tem um histórico de participações na DC, e eu gostei muito da arte, dos desenhos, do traço mesmo e da colorização. Uhum. Eu acho que eles escolheram muito bem assim, a equipe criativa para trabalhar nessa HQ. Ela é visualmente agradável e o texto também é bom. E eles fizeram justamente uma coisa que eu senti falta nos livros, que eu esperava que numa novelização de Assassin's Creed eles criassem alguma coisa diferente, não que eles aprofundassem naquilo que já existia. Foi o que eles fizeram nessa HQ. Eles introduziram um novo personagem dos dias atuais, eles introduziram um novo assassino e eles apresentaram novos fatos históricos também. Eles contextualizaram bastante a época da Revolução Russa, os personagens que tiveram participação nesse evento, e eles inclusive descrevem alguns eventos famosos. Tem algum contra o HQ, Feliz? Todo trabalho tem, mas eu não vi muitos nesse trabalho. Só uma coisa que eu achei foi que eles tinham mais conteúdo para trabalhar, eles tinham mais material para dar um aprofundamento, só que eles fizeram uma narrativa corrida também. Que é aquela coisa, eles sempre quando tem adaptação de mídia para outra, eles procuram usar as mesmas características de uma para outra, esquecendo que cada uma tem uma peculiaridade. Tudo bem, as HQs também costumam ser dinâmicas, mas eu acredito que existia uma forma deles colocarem um pouco mais de conteúdo e estenderem um pouco mais a série, porque ela é bem curta. Provavelmente foi uma decisão editorial de publicar só 3 volumes, e eu acredito que eles tinham potencial para desenvolver isso um pouco mais, com um tempo de respiro um pouco maior.
Ok, além dos livros e HQs, nós temos também Assassin's Creed Lineage, é um filme de 35 minutos que acontece antes do Assassin's Creed 2, conta a história de Giovanni Auditore, pai de Ezio, que descobriu a verdade sobre a conspiração Borgia. Então vocês vão compreender melhor porque ele e sua família foram mortos no início de Assassin's Creed 2. Esse pequeno filme foi produzido pela própria Ubisoft e lançado no YouTube para os fãs. Porém ele está em inglês, então o tio aqui procurou um link com ele legendado em português para vocês. Tá na descrição do vídeo, assistam depois também. Nós também vamos encontrar Assassin's Creed Ascendance, uma curta animação que conta como César Borgia subiu ao poder. Esse curta tem ligação com Assassin's Creed 2 e Brotherhood. E por último nós temos Assassin's Creed Embers, que eu recomendo que só assista quem já zerou Assassin's Creed Revelations. Essa animação mostra os últimos dias de Ezio, é muito boa, é muito bonita, certo? Bom jovens, então é isso. Esse foi o vídeo da saga Assassin's Creed, foram semanas fazendo. Eu espero que tenha ficado digno de receber um gostei e um favorito de vocês. Por favor, não deixem de valorizar e reconhecer o esforço. Se eu me esqueci de alguma coisa ou me equivoquei em outra, comentem com educação, respeitem as pessoas. Não se esqueçam de conferir toda a descrição do vídeo, todos os links, ler os HQs, ler os livros, assistir as animações, os filmes, para ter um entendimento 100% dessa saga maravilhosa. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor, cara. Sempre. Para vocês e para as pessoas que vocês se importam. Certo? Beleza, então. Valeu, falou e até mais.